para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar sequência à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7. Desta feita, vamos ver do verso 17 até o versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17 a 24. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, você pode ir no canal da nossa igreja e tem uma playlist com todas as mensagens que já foram ministradas até agora na carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios 7, 17 a 24, palavra do Senhor. Nesta série eu estou usando a versão King James atualizada. Então diz assim a palavra de Deus. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que nos oriente, que nos edifique a partir da exposição da sua palavra. O nosso tema vai ser vocação, chamado e vida social. Vocação, chamado e vida social. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos diante de Ti, com a Tua palavra aberta diante de nós, com a responsabilidade de ministrar e de meditar na Tua palavra. E eu quero suplicar pela direção, pela iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala ao nosso coração, nos edifica, nos instrui, renova a nossa fé, renova a nossa esperança no Senhor a cada dia. Que cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, não só aqueles que estão aqui no templo, mas aqueles que estão em casa, possam ser transformados pela Tua palavra que será ministrada. Fala conosco, Senhor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa considerar o texto sagrado. À guisa de introdução, eu preciso destacar alguns pontos para que a gente possa entender esse texto. Primeiro, nós chegamos ao coração do capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta. O capítulo 7 de Coríntios, de 1 Coríntios, verso 17 ao 24, é o coração para que a gente entenda todo este capítulo e toda a discussão deste capítulo.
Os irmãos lembram muito bem que nós destacamos, principalmente na mensagem anterior, que o capítulo 7 pertence ao terceiro bloco temático da carta. Primeiro bloco temático, capítulo 1, 2, 3 e 4, onde Paulo trata do problema das divisões. Segundo bloco, capítulo 5 e 6, onde Paulo trata principalmente do tema da disciplina eclesiástica, levando em consideração o problema da imoralidade, de prostituição, de questões relacionadas com a sexualidade, litígios entre os irmãos. Paulo trata nesses dois capítulos. Mas quando chega no capítulo 7, Paulo ele vai tratar de questões relacionadas com casamento, divórcio, novo casamento, celibato, viuvez, solteirice, noivado. Paulo vai tratar desses assuntos. E por que Paulo vai tratar desses assuntos aqui no capítulo 7? Porque os crentes da cidade de Corinto haviam enviado uma carta para o apóstolo Paulo, pedindo explicações para alguns desses pontos, desses assuntos que nós levantamos aqui. Paulo havia tratado da questão da imoralidade, já havia escrito uma carta, conforme capítulo 5, versículo 9, para aquela igreja, sobre a questão da relação dos irmãos da igreja de Corinto com pessoas imorais, e eles achavam que Paulo estava falando dos imorais do mundo, que eles deveriam se afastar das pessoas imorais deste mundo, e Paulo disse, não, eu estava falando de gente da igreja, gente que se diz cristã. E aí, dentro dessa temática da imoralidade e da sexualidade, choveu de perguntas para o apóstolo Paulo, e ele vai responder a partir do capítulo 7, essa carta contendo as perguntas dos coríntios. É muito interessante a gente notar também que a dificuldade para entender este capítulo é que nós não temos aquela carta que foi enviada. Essa carta se perdeu. Então, nós só conseguimos imaginar, pensar, refletir sobre quais eram as perguntas que estavam sendo feitas a partir do que Paulo está dizendo aqui. É como se você estivesse ouvindo alguém falando ao telefone com outra pessoa, e pelas palavras dela, pela resposta que ela está dando, você imagina o que está sendo perguntado do outro lado. É isso que acontece aqui e que muitas vezes dificulta a nossa compreensão do texto. Mas quais eram as perguntas que a gente pode deduzir daqui para a gente chegar no parágrafo, na perícope que nós acabamos de ler? Aquele povo havia se convertido ao Senhor, é uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, foi doutrinada pelo apóstolo Paulo. Paulo passou um período ali na cidade de Corinto, doutrinando, ensinando aqueles irmãos, discipulando aqueles irmãos, mas depois Paulo vai embora. E quando Paulo sai daquela igreja, pouco tempo após a sua saída, começam os problemas, divisão, imoralidade, tantas coisas como nós já ressaltamos aqui nessa exposição. Mas dentre as dificuldades estavam esses questionamentos. Por exemplo, Paulo, eu agora sou crente, eu sou um servo de Deus. E aí? Você falou da questão da imoralidade, você falou da questão da prostituição, você falou da questão da carne. Será que nós que somos crentes, agora que somos cheios do Espírito Santo, homens de Deus, mulheres de Deus, nós podemos abrir mão do sexo para se dedicar mais ao Senhor? Será, Paulo, que nós que somos crentes e somos solteiros, celibatários, nós devemos continuar nessa situação? Será, Paulo, que nós que estamos noivos, nós podemos abrir mão do noivado? Ou, conforme outra tradução desse texto que a gente vai ver domingo que vem, eu tenho uma filha que é virgem, e essa filha está passando a flor da idade, eu estou pecando se der essa filha em casamento ou não? Eram perguntas que eram levantadas. Paulo, eu sou casado, minha mulher é crente, meu marido é crente, mas a gente resolveu se separar para se dedicar mais ao Senhor. Podemos fazer isso? Paulo, meu marido não é crente, minha esposa não é crente. E aí eu entendi que os meus filhos que vão nascer dessa relação
não serão santos, não serão do Senhor. Eu entendi que, como uma serva de Deus, eu não posso me deitar com um homem que não teme ao Senhor. Eu posso me separar do meu marido descrente? Era uma pergunta. Outra pergunta, que tem a ver com o texto que nós acabamos de ler, é o seguinte: Paulo, como é que ficam as nossas relações sociais? Paulo, agora eu sou crente, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas eu queria perguntar para você, quais são as implicações do chamado, da vocação, da conversão a Cristo na minha vida social, no meu dia a dia, nas minhas relações sociais? Por exemplo, eu sou um escravo. Eu posso continuar como escravo e ser um crente? Eu não sou escravo, eu sou livre. Como é que é a minha relação agora? Paulo, eu sou judeu, circuncidado, e agora eu sou crente. E aí, continuo como judeu? Continuo com a circuncisão? Paulo, eu não sou circuncidado, mas agora eu sou crente, e aí, eu preciso me circuncidar? Então, eram essas as perguntas. Até que ponto a conversão, o chamado, a nossa vocação em Cristo influencia, intervém ou impacta a nossa vida ou as nossas relações sociais? E talvez você diga assim, mas o que isso tem a ver comigo? Meus irmãos, tem tudo a ver. Esse texto é muito mais atual do que a gente imagina. Porque na igreja de Corinto estava causando um problema sério. Por causa da conversão, do chamado, desse encontro com Cristo, dessa nova vida em Cristo, aqueles irmãos estavam prestes a provocar uma revolução nas suas relações sociais e de forma desastrosa. Crente se separando, crente abandonando o cônjuge que não era crente, escravo podendo pensar em fazer um tumulto para se tornar livre, e por aí vai. Então, imagina aí a anarquia, a bagunça, o que poderia acontecer naquela cidade, naquela comunidade, naquele período, se Paulo não trouxesse uma orientação bíblica, teológica, inspirada pelo Espírito Santo, para dizer assim para aqueles irmãos: meus irmãos, igreja do Senhor, quando o Senhor chamou vocês, quando o Senhor vocacionou vocês, Ele chamou vocês numa condição social, num status social, e Deus quer que vocês sirvam a Ele, permaneçam servindo a Ele, dentro desta condição. Esse é o ponto. É claro que Paulo não está dando aqui uma regra estática. Deus chamou você sendo escravo e você vai ser escravo a vida toda. Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, e é fundamental para a gente entender o texto, é: se o Senhor chamou você em determinada condição social, você pode servir a Ele nesta condição. Qual é a ideia? O Senhor chamou você sendo casado, você pode servir a Deus sendo casado. O Senhor chamou você sendo solteiro, você pode servir a Deus como solteiro. O Senhor chamou você como viúvo, você pode servir a Deus como viúvo. O Senhor chamou você como celibatário, você pode servir a Deus como celibatário. É esse o contexto. Mas que aquela igreja estava com dúvida, estava pensando assim: como eu posso servir melhor a Deus? Sendo solteiro ou casado? Estando casado, eu posso me separar? E Paulo diz: cada um permaneça conforme o Senhor chamou, conforme o Senhor distribuiu. Você pode servir a Deus na condição em que você está. E como eu disse, esse texto é mais atual do que a gente imagina. Porque a grande pergunta é: pastor, agora eu sou crente, eu sou um servo de Deus, mas eu sou um advogado. Eu trabalho, eu exerço a minha profissão. E eu posso ser crente e advogado? Eu posso ser crente, e o Senhor, quando me chamou, eu era um músico.
Eu posso ser crente e músico, trabalhar com música. Eu posso ser crente, um engenheiro, um médico, um policial. Como é que eu faço, pastor? E aí? A minha conversão vai implicar necessariamente numa mudança de status ou numa mudança social na minha vida? E aí Paulo vai dizer, não necessariamente. É claro que Paulo não vai defender aqui, meu irmão, que você tendo uma profissão pecaminosa, você deve continuar nela. Ou que você estando numa condição de pecado ou numa relação pecaminosa, o Senhor lhe chamou naquela relação e você vai continuar. Ele já trabalhou isso no capítulo 5 e 6. Ele está falando aqui de coisas legítimas. O ponto dele é, nenhuma condição social é relevante ou fundamental para eu servir a Deus. Pelo contrário, é irrelevante. Se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou da classe média, da classe alta, não interessa a condição social, eu posso servir a Deus na condição em que Ele me chamou. E aqui está a beleza do cristianismo. Porque o cristianismo, entre aspas, é uma religião que se adapta a toda e qualquer circunstância, cultura. Por quê? Você pode servir a Deus sendo brasileiro, americano, você pode servir a Deus em qualquer situação sociopolítica, econômica. Vamos para o texto, para a gente poder extrair daqui não só os princípios, mas as lições para a nossa vida. Esse texto ele é bem dividido. Paulo dá o princípio, um princípio geral. Depois ele ilustra, exemplifica este princípio a partir de 2 exemplos. E em seguida ele volta ao princípio e encerra com a recomendação final. 3 vezes ele ressalta o princípio aqui nestes versos do 17 ao 24. E como eu disse, esses versos 17 ao 24 é o coração do capítulo 7. Se você não entender do verso 17 ao 24, você não vai entender o capítulo 7 de 1 Coríntios. Então, olha como é que o texto diz. Na minha versão aqui, na versão King James atualizada, o texto começa, a perícope começa com uma adversativa. Contudo, na versão atualizada, na ARA, não tem a adversativa, mas a grande maioria dos estudiosos e tradutores da Bíblia entende que é necessário que aqui nós tenhamos uma adversativa. A ARA não tem, mas eu vou explicar por que não necessariamente está errado. Mas por que é importante isso aqui? Olha como é que o texto diz assim, verso 17, o princípio está no verso 17. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com os chamados de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Na ARA diz, cada um permaneça na condição ou conforme o Senhor distribuiu. Conforme o Senhor distribuiu. Qual é o ponto aqui? O princípio é esse. Quando o Senhor chamou você, quando o Senhor lhe vocacionou, lhe converteu, qual era a condição que você se encontrava? Você estava casado? Você estava solteiro? Você era viúvo? Você estava numa condição, por exemplo, aqui, a discussão anterior de divorciado? Qual era a sua condição? A maneira como Deus chamou você, Deus sabia a condição em que você estava, e nesse chamado de Deus estava incluído essa condição que você estava. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é que se Ele chamou você nessa condição, é porque você pode servir a Ele nesta condição que você se encontra. Agora,
por que os estudiosos entendem que é importante a adversativa? Porque quando você tem aqui a adversativa, o texto está dizendo assim, contudo, ele está ligando o verso 17 aos versos anteriores. E quando você olha no verso anterior, qual é a discussão de Paulo? Por exemplo, se você olhar a partir do versículo 15, vamos olhar aqui a partir do versículo 15, quando ele diz assim, no entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus vos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podes saber, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Qual era o ponto aqui? Mensagem anterior, casamento, divórcio e novo casamento. A pergunta era, Paulo, eu posso me separar da minha esposa? Um casal crente, os dois são crentes. Verso 10 e 11. Paulo disse, não sou eu que estou falando, o Senhor ordenou que a mulher não se separe do marido, que o marido não se separe da sua esposa. Como foi que o Senhor chamou vocês? Vocês estavam casados, então permaneçam casados. Aí, versículo 12 a 16, Paulo vai tratar do outro ponto. Qual era o outro ponto? Paulo, meu marido não é crente, eu estou pensando em me separar dele, eu posso? Minha mulher não é crente, eu estou pensando em me separar dela, posso? Paulo diz, não. Se ele consente em viver com você, você não pode separar-se. Agora, se ele quiser se separar, se o incrédulo quiser se separar, aí você não está sujeito à escravidão, à servidão. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Contudo, cada um permaneça na condição em que foi chamado. Ou seja, esse contudo aqui, essa adversativa, está ligando, é uma dobradiça que liga esse texto a todo o contexto anterior. Só que os grandes comentaristas da carta aos Coríntios, como por exemplo o Dr. Gordon Fee, que é o principal comentarista da carta aos Coríntios hoje, o comentário dele é consideradíssimo no mundo inteiro, ele entende que, por se tratar de um princípio, esse texto não está simplesmente fazendo referência ao que Paulo acabou de dizer, como a adversativa coloca muito bem. Mas, por se tratar de um princípio, tanto Paulo está usando este princípio para o que ele acabou de dizer, como esse princípio é aplicado e deve ser aplicado para tudo aquilo que ele vai dizer em seguida. Por isso que a comissão que traduziu a ARA entendeu que não era necessário colocar a adversativa, porque está ligando esta perícope tanto à passagem anterior como a que vem em seguida. Qual é a ideia? O que Paulo está dizendo para o grupo anterior, permaneça casado. Agora ele vai dizer, você que é escravo, o Senhor lhe chamou na condição de escravo, você pode servir a Deus como escravo. Você que é livre, o Senhor te chamou na condição de livre, você pode servir a Deus como alguém livre. Cada um permaneça na condição em que foi chamado pelo Senhor. Não precisa mudar as suas relações sociais ou a sua condição social para servir melhor a Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque, infelizmente, ainda hoje, as pessoas acham que precisam mudar, fazer algo para melhor servir a Deus. Para melhor servir a Deus. Eu vou repetir o que eu disse de manhã. Eu estou abordando esse texto aqui do capítulo 7 de forma mais pastoral e mais rápida, porque no canal da nossa igreja já tem umas mensagens lá que nós ministramos há alguns anos atrás, que está mais detalhada, mais específica, teologicamente e detalhada. Por isso que eu estou sendo mais rápido aqui. Mas uma ilustração que eu sempre gosto de dar aqui é o seguinte.
A nossa mentalidade é uma mentalidade muito católica. O brasileiro, ele tem uma mente católica, como o Dr. Augusto Nicodemos tem um texto muito interessante nesse sentido. E quando você olha a teologia católica, o que a teologia católica coloca? A teologia católica coloca que o clero é que é a igreja. E que você precisa estar debaixo da autoridade desse clero para que você possa ser salvo. O povo não é a igreja é o clero, é aquela instituição, aquela estrutura ali. Você precisa estar ali. Daí você tem a figura dos religiosos, dos consagrados, daqueles que estão servindo a Deus, aqueles que estão a serviço de Deus e aqueles que não são os consagrados ou os religiosos. Daí alguém pode dizer assim, para que eu sirva melhor a Deus, eu tenho que me consagrar. Eu tenho que ser um monge, uma freira, um padre, eu tenho que ser um religioso, uma religiosa, para poder servir melhor a Deus. E isso, meus irmãos, de forma inconsciente, vai entrando também na nossa igreja, no movimento protestante. Porque se você olhar, quando muitos crentes dizem assim, pastor, eu tenho um chamado de Deus. O que ele está pensando quando ele está falando de chamado de Deus? Geralmente ele está pensando em ir para o seminário, para ser pastor, para ir plantar uma igreja, ou ser um missionário em algum lugar. Ah, pastor, olha, Deus me chamou para ir para a cidade tal, assim, assim, eu tenho um chamado de Deus. E aí eu vou servir o Senhor naquele lugar. Geralmente, a ideia é, eu vou servir como um obreiro, como um missionário. Ele nunca pensa que ele pode ir para uma cidade do interior como um advogado, como um médico, como um engenheiro, um professor, como um gari, como alguém que trabalha, que exerce a sua profissão, a sua vida social normal, e ele está servindo a Deus e fazendo diferença na sociedade a partir do dom e do chamado que Deus lhe deu. Então nós precisamos ter cuidado, porque aquilo que estava influenciando a igreja de Corinto pode estar influenciando a cada um de nós. Ou seja, se eu quero me consagrar mais a Deus, eu preciso mudar as minhas relações sociais, eu preciso mudar, muitas vezes, a condição de vida que eu estou vivendo para melhor servir a Deus. Então, se eu sou casado, eu vou me separar para me dedicar mais ao Senhor. E por que você não pode se dedicar ao Senhor sendo casado? Paulo está dizendo, contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. Agora, se a Ara não colocou a adversativa, a Ara foi fiel quando coloca cada um deve viver conforme o Senhor distribuiu. E a maioria dos comentaristas entendem que essa palavra aí é melhor. Distribuiu. Quando o Senhor chamou a cada um de nós, o Senhor chamou e Ele distribuiu esse chamado nos mais diferentes setores e áreas da sociedade. E Ele está dizendo, permaneça de acordo com aquilo que o Senhor distribuiu, que o Senhor chamou. Ele chama os casados, os solteiros, os viúvos, as viúvas, os celibatários, os jovens, os velhos, as crianças, os ricos, os pobres, os que moram na Zona Sul, os que moram na Zona Norte, os que moram em qualquer lugar. Os que exercem as mais diferentes funções na sociedade. Ele chama desde a classe mais humilde até a classe mais alta. E não existe impedimento em qualquer área social para se servir o Senhor. O que deve existir é consciência. O Senhor me chamou, o Senhor distribuiu o chamado de acordo com o que Ele quis. Deixa eu exemplificar
para tornar mais claro um pouco. O Senhor chamou alguém que é político. Ele precisa largar a política para melhor servir a Deus? Não. O que Paulo está dizendo aqui é, você não precisa deixar de ser político, de ser candidato, de ser um vereador, um deputado, um senador, um prefeito. Você não precisa largar a política para dizer, eu vou me consagrar ao Senhor. Se o Senhor lhe chamou nesta condição, permaneça de acordo com aquilo que o Senhor chamou e distribuiu. E glorifique a Deus nessa condição. É esse o ponto. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou. Distribuiu aqui também tem um sentido de determinar, de vocação para determinadas áreas. É isso que ordeno em todas as igrejas. E aqui Paulo está, talvez, sendo irônico com a igreja de Corinto. Porque o que Paulo está dizendo para aquela igreja, ele está dizendo, eu tenho dito isso para todas as igrejas. Ou seja, igreja de Corinto, vocês não são especiais, porque eu estou colocando isso para vocês. O que eu estou colocando para vocês, eu coloco para todas as igrejas. Outra possibilidade é que Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, vocês estão fora do padrão das igrejas no mundo inteiro. Porque as igrejas que eu tenho pastoreado, e que eu escrevo as cartas e que eu ensino, nós estamos ensinando exatamente isso, que os irmãos permaneçam na condição em que se encontram, quando o Senhor chamou eles. E vocês estão saindo do padrão, que é esse padrão teológico que eu estou determinando para vocês. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Obviamente, é muito importante destacar isso, e Dr. Martin Lloyd Jones dizia que o sermão é repetição. Não estamos tratando de condição pecaminosa. Estamos tratando de condição social. Estamos tratando de alguém que foi chamado por Deus e estava em determinada condição social, e aquela pessoa acha que aquilo ali é um impedimento para que ele sirva melhor a Deus. E Paulo está dizendo que não, que se o Senhor lhe chamou naquela condição, distribuiu o chamado naquela condição, ele tem um propósito e você deve servir a Deus naquele propósito. Sirva a Deus na escola, sirva a Deus na universidade, sirva a Deus lá no quartel, sirva a Deus no hospital, sirva a Deus no tribunal, sirva a Deus aonde o Senhor chamou você, na condição que Ele lhe chamou. Agora, aí Paulo vai exemplificar, ele vai ilustrar aquilo que ele disse com uma questão nacionalista, com uma questão extremamente delicada, e que era de arrepiar para os judeus. É claro que, provavelmente, isso não estava acontecendo em Corinto, era só uma ilustração que Paulo estava fazendo. Ele diz assim, foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que foi chamado por Deus. Paulo deu o princípio. Ele agora vai ilustrar, ele vai exemplificar de uma forma muito clara e até polêmica, delicada. E ele repete o princípio no verso 20 para reforçar o que ele estava dizendo. Qual é o exemplo que Paulo usa? Paulo, dá um exemplo aí para nós disso que você está defendendo. Ele diz, vamos fazer o seguinte. Foi alguém chamado
sendo circuncidado. O que era a circuncisão? Era a marca de que a pessoa pertencia ao povo judeu. Então, o homem circuncidado, ele tinha essa marca de que ele fazia parte do povo de Deus, do povo de Israel. Então, ele foi convertido a Cristo, foi chamado pelo Evangelho de Cristo, e agora ele é crente em Jesus. Então, vamos dizer que é uma ideia, uma possibilidade que alguns colocam. Vamos dizer que um judeu que se converteu a Cristo, que agora é um cristão, de repente ele está naqueles locais de banho público que tinha na época, e alguém vê que ele tem a marca da circuncisão. E aí se levanta uma discussão. Você é judeu ou você é um cristão? E começa a discussão com aquela pessoa. Então, alguns judeus poderiam estar pensando a seguinte coisa: ora, para acabar com isso, eu vou fazer uma cirurgia e vou desfazer aquilo que eu tinha feito antes, que era ter me circuncidado, para que eu seja um cristão e acabe com esse tipo de coisa. Aí Paulo diz: você foi chamado sendo circuncidado? Você foi chamado sendo judeu? Você foi chamado tendo essa marca? Não precisa você se preocupar com isso e desfazer a sua circuncisão. Não precisa você fazer uma cirurgia para voltar atrás. Não precisa você estar preocupado porque você, por fora, é um judeu, você tem essa marca do judaísmo, porque você agora é crente em Jesus Cristo e não precisa você voltar atrás. Então ele diz: foi alguém chamado estando circuncidado, não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo circunciso, não se deixe circuncidar. Qual era a outra possibilidade? Um cristão, gentil, grego, talvez da cidade de Corinto, disse assim: Paulo, eu agora sou crente, eu sou um servo de Deus, cheio do Espírito Santo e tal, mas para que eu seja um crente de verdade, eu preciso me circuncidar? E alguns mestres judaizantes já estavam disseminando isso. Se você olhar a carta aos Gálatas, por exemplo, você vai ver que muitos mestres judaizantes estavam ensinando para o povo que primeiro eles tinham que se tornar judeu, circuncidando-se, para depois eles serem cristãos. Aí Paulo disse: não precisa vocês fazerem isso. Ou seja, nem um judeu precisa desfazer a circuncisão e tornar-se um gentio, nem um gentio precisa se circuncidar, tornar-se um judeu, para melhor servir a Deus. Aí olha o que ele diz, algo bombástico para aquela época: a circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa absolutamente nada. Irmãos, para o ouvido de um judeu, isso aqui era uma heresia, uma bomba, era algo assim que era assustador. Porque o que era a circuncisão? A marca da aliança. A circuncisão era aquela marca que Deus disse lá para o povo de Israel que eles deveriam ter, como filhos de Abraão. Mas agora, se você ler a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que Paulo diz que nós somos circuncidados não na carne, mas no coração. Então, essa circuncisão aqui na carne do judeu, ela para o cristão não significa absolutamente nada. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão significa coisa alguma diante do evangelho da graça, ou para que eu sirva melhor a Deus. Agora, aí Paulo não para. Aí ele diz assim: o que importa é guardar os mandamentos do Senhor. Alguns até querem ver aqui uma contradição em Paulo. Como é que ele acabou de destruir a circuncisão
e ele reconstrói aqui esse monumento dos mandamentos. É claro que Paulo não está falando aqui de guardar os mandamentos para ser salvo. Toda discussão é alguém que já foi chamado, vocacionado, escolhido, já é salvo em Cristo. E uma vez que eu sou salvo em Cristo, eu sou levado aos mandamentos para viver uma vida santa, para viver uma vida que agrada o meu Senhor. O que Paulo está dizendo é, eu não preciso me tornar judeu ou gentil, eu não preciso fazer absolutamente nada para que eu sirva melhor a Deus. O importante é guardar os mandamentos do Senhor. Agradar o Senhor, viver de acordo com os seus mandamentos. E aí ele diz, cada um permaneça de acordo com o chamado de Deus na sua vida. Pastor, mas o que isso aí tem a ver comigo? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque ainda hoje, tem pessoas que acham que para servir a Deus, você tem que se tornar um judeu. As igrejas estão cada dia mais se tornando judaicas. Tem igrejas que têm todo o aparato judaico no culto. Tem pessoas que têm que ir a Israel para se batizar no Rio Jordão. Que tem que ter água do Rio Jordão. Que tem que ser batizado no Rio Jordão. Que tem que levar a oração lá para o monte lá. A gente precisa ter cuidado. Para a gente servir a Deus, nem precisa se tornar um judeu, se vestir como judeu, viver como judeu, circuncidar-se, usar os apetrechos da religião judaica. Também o judeu não precisa abrir mão da sua cultura, da sua vida social, para viver como gentil, para servir melhor a Deus. Paulo está dizendo, você foi chamado sendo circuncidado, sendo judeu, permaneça como judeu circuncidado. Mas se foi chamado sendo um gentil, incircunciso, não queira se tornar um judeu. Não queira. Porque tanto uma coisa como a outra não significa absolutamente nada. O importante é quando você, uma vez chamado por Deus, uma vez crente em Jesus Cristo, você vive de acordo com os mandamentos de Deus. Você busca viver para a glória de Deus, agradar ao Senhor. E não necessariamente você mudar o seu estilo, a sua cultura, a sua roupa, a sua maneira de ser para agradar a Deus. Cada um permaneça na condição em que foi chamado por Deus. Isso aqui é tão sério, meus irmãos, porque, como eu disse, as implicações para os nossos dias, elas são muito claras. Ainda hoje as pessoas não conseguem diferenciar. Se por um lado alguns acham que para melhor servir a Deus tem que ir para um mosteiro, para um convento, para uma ordem religiosa, outros acham que para melhor servir a Deus você tem que abrir mão da sua nacionalidade para abraçar outra nacionalidade. Outros acham que para você melhor servir a Deus você tem que viver a Inglaterra do século XVII ou século XVIII. Não, meu irmão. Nós amamos os nossos pais puritanos, nós abraçamos a sua teologia, mas eu vivo em 2022. Eu não posso querer me vestir como os puritanos, viver como os puritanos que viviam num século completamente diferente do nosso. Completamente. Eu vi um livro essa semana que me chamou muita atenção. E esse livro, se eu não estou enganado, é da editora Ultimato. Ele diz assim, evangelização ou colonização? Mostrando que boa parte do que aconteceu com o Brasil, com a América Latina, dos Estados Unidos para cá, não foi evangelização. Mas, muitas vezes, nesse ideal de evangelização, está se importando uma cultura americana se trazendo para cá. Vou dar um exemplo para você. Alguns anos atrás, houve um problema muito sério no Brasil, e isso causou uma dificuldade grande para a evangelização entre os povos indígenas. Por quê? Alguns missionários de uma determinada denominação
foram evangelizar os índios e depois tiraram foto com os índios de gravata, nu com uma gravata. E isso causou um problema seríssimo, porque você está querendo levar uma cultura para dentro lá da aldeia. Uma coisa é evangelho, outra coisa é a nossa cultura, ou a cultura americana, ou os costumes americanos, ou a maneira de se vestir dos americanos. A gente precisa ter cuidado com isso. Vocês estão vendo como o texto ele pode ser aplicado e ele é mais atual do que a gente imagina? É mais atual. Caminhando aqui no texto, para a gente ir para a conclusão. Então, Paulo deu o princípio, Paulo exemplificou com essa questão do judeu e do gentil, trabalhando essa questão da nacionalidade. Eu não preciso abrir mão da minha nacionalidade, nem tampouco abraçar outra nacionalidade, outra maneira de ser. Aí ele reforça o princípio, e agora, mais uma vez, ele vai usar outro exemplo, outra ilustração, de forma mais ampla, para chamar a nossa atenção. E se a anterior foi polêmica do ponto de vista religioso ou nacionalista judaico, essa aqui, essa ilustração, esse exemplo que Paulo vai dar, ainda hoje é polêmico e faz com que muitos críticos queiram colocar em xeque a própria palavra de Deus. Por quê? Olha o que é que Paulo diz aqui. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, e da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Qual é o ponto aqui? Imagina um irmão crente na cidade de Corinto, mas que era escravo. E aí, quando ele se converteu, veio uma dúvida na cabeça dele. Ora, eu sou escravo, mas, como crente, eu sou livre em Cristo Jesus. Então, essa minha condição de escravo, ela me impede de servir o Senhor? Ou seja, eu devo fazer uma revolução? Aí Paulo diz, você foi chamado sendo escravo? Isso não impede você de servir ao Senhor na condição social em que você se encontra. Detalhe, irmãos. Paulo não está aqui apoiando a escravidão. Por favor. O tema aqui não é a questão da escravidão. Paulo é revolucionário quando ele trata desse tema de forma indireta na carta de Filemon, na carta aos Efésios. E Paulo é extremamente revolucionário quando ele diz que aquele senhor de escravo, ele deveria receber o seu escravo de volta, não como escravo, mas como irmão caríssimo, que agora é no Senhor. Então, para aqueles que criticam a Bíblia e que colocam Paulo como alguém que defende a escravidão, e que coloca a religião como ópio do povo, como uma ferramenta na mão de determinadas classes sociais para manipular as pessoas e manter as pessoas no seu devido lugar, estão completamente equivocados. Que não é isso que Paulo está defendendo aqui. Paulo não está entrando no tema da escravidão. A única coisa que ele está dizendo é que, se você está nessa condição, isso não impede você de servir a Deus. Não se preocupe com isso. Agora, naquela época, a escravidão era completamente diferente do que aconteceu no Brasil, por exemplo. Os escravos, eles tinham, muitas vezes, condições de juntar um dinheirinho. Você tinha escravos filósofos, escravos até que exerciam liderança. Eles juntavam um dinheirinho e eles podiam comprar a sua liberdade. E aí Paulo está dizendo, se você tem condições, se você pode ficar livre, aproveite essa ocasião.
E aí você vai servir o Senhor como livre. E quando a gente lê a história da igreja, por exemplo, meus irmãos, é muito comum, por exemplo, na história da igreja, os morávios, por exemplo, eles compravam escravos para libertar esses escravos. Mas o ponto de Paulo aqui é, independente se você é escravo, se você é livre, você pode servir ao Senhor. Não se preocupe com isso. Você é um trabalhador braçal. Você é alguém da classe mais humilde de sua cidade. Você pode servir ao Senhor ali. Foste chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se ainda pode conseguir sua liberdade, aproveite a oportunidade. Só que Paulo não consegue argumentar sociologicamente, socialmente. Paulo é um teólogo, Paulo é um pastor. Então, os argumentos de Paulo são teológicos. Aí, qual é o argumento de Paulo? Ele diz: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir sua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Olha o argumento de Paulo. Paulo está dizendo, você que é escravo, não se preocupe com a sua condição, você pode servir a Deus na condição em que você está. E quero dizer para você, você que é escravo e que foi chamado pelo Senhor, você agora é livre no Senhor, você está liberto no Senhor. Glorifique o Senhor por essa condição. Mas aí o escravo poderia dizer, mas e o outro que é livre? Aí Paulo inverte a coisa, ele diz, e você que é livre, você que está adorando ao Senhor como alguém que é livre, não é escravo, saiba que quando você foi chamado, você se tornou um escravo de Cristo. Você tem um Senhor sobre a sua vida. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nessa dimensão das relações sociais, nessa dimensão aqui humana, pode existir alguma separação, mas do ponto de vista divino, nós estamos todos no mesmo lugar, na mesma condição, nós somos iguais diante do Senhor. Não há escravo, nem livre, judeu ou gentil, todos são um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui pode existir essa distinção social. Aqui pode existir esses emblemas, essas facetas, mas diante de Deus, todos nós somos um em Cristo Jesus. E meus irmãos, isso é importante demais. E a igreja não pode esquecer isso. É por isso que na igreja não pode se fazer distinção, meu irmão. Passou daquela porta ali, você não é mais advogado, engenheiro, doutor, filósofo, isso, aquilo, outro. Você é um crente em Jesus Cristo. É irmão aqui, todo mundo aqui é irmão. Está conosco fulano de tal, que é... Nada disso. Se ele é crente, ele está aqui, ele é um servo de Deus. É claro que eu tenho que entender as relações sociais. Eu não posso chegar lá fora e tratar o irmão de qualquer jeito. Aí, irmão, não. Lá no consultório, lá no escritório, lá no quartel, lá na escola, existe uma relação social. Então, eu vou me submeter àquela relação social. Eu vou chegar lá no quartel e eu vou tratar o irmão Dixon como militar que ele é, de acordo com a patente que ele tem. Agora, aqui na igreja, irmão Dixon é um diácono, e eu vou tratá-lo como diácono, como irmão em Cristo Jesus. Entendeu a diferença? A igreja é o único lugar nesse mundo onde o senhor de escravo e o escravo sentavam juntos para adorar o mesmo Senhor Jesus. Não pode existir distinção. Não pode existir. A igreja é o lugar onde o rico e o pobre vão ouvir o mesmo louvor, o mesmo sermão, ter a mesma adoração, vão contribuir da mesma forma. Por isso que é dízimo. Quem coloca aqui
10 mil de dízimo não é maior do que a irmãzinha que coloca R$1 de dízimo. É dízimo do mesmo jeito. Tanto faz o que coloca mais, como o que coloca menos. O que o Senhor está vendo é a fidelidade do seu coração. É isso que Paulo está colocando. E, meus irmãos, nós precisamos prezar por isso. Você precisa prezar por isso. Você pode ser alguém desprezado nessa sociedade. Você pode ser alguém que está lá embaixo, na camada social. Mas se você é crente em Jesus Cristo, você é privilegiado. Você é privilegiado. Assim como o rico também. Por quê? Como o texto diz, o Senhor chama e distribui cada um como Ele quer, de acordo com o seu chamado. Porque também a gente pode cair naquela, né, de que o Senhor só chama pobre. Não, irmão. O Senhor chama pobre, chama rico, chama super rico. O Senhor chama gente analfabeta, o Senhor chama gente letrada, doutores. Agora, tanto o doutor como o analfabeto tem que saber do seu lugar em Cristo Jesus. Aí Paulo caminha aqui para a conclusão, para a gente orar. Olha o que ele diz. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. 3 vezes, Paulo repete o princípio, para que a gente entenda. E agora ele está dizendo assim, vocês foram comprados por um elevado preço. Não se tornem escravos de homens. Por quê? Porque a religião talvez seja extremamente maléfica quando o homem coloca ali a sua mão. A religião escraviza. A religião tem o poder de manipular e de destruir vidas. O Evangelho não, o Evangelho liberta. O Evangelho transforma. O Evangelho traz alegria, traz gozo, traz contentamento. A religião oprime. Oprime. O que Paulo está dizendo aqui para mim e você, que é extremamente atual? Em Cristo, você foi comprado por um alto preço. E a gente sabe qual foi o preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então, se você tem consciência de que você foi comprado por esse alto preço, por esse elevado preço, e você agora pertence a Cristo, Paulo está dizendo, não se torne escravo de ninguém, de homem nenhum, de religião nenhuma, de pastor nenhum, de padre nenhum, de líder algum. Não se torne escravo de ninguém. Sabe por quê? Porque os homens têm a tendência de querer criar padrões para a sua vida e determinar como você vai servir a Deus. E eu não posso me tornar escravo de ninguém. É triste, meus irmãos, o que a religião faz, principalmente com as mulheres. É triste quando você vê muitas igrejas que se diz evangélica ditando normas, sobretudo para as mulheres, de como deve ser a vida delas, para que elas sejam tidas como verdadeiras mulheres de Deus. Então se determina o tamanho do cabelo, se ela pode usar maquiagem ou não, o tamanho da saia, o que ela faz, o que ela não faz, e oprime a mulher. As mulheres são oprimidas em muitas igrejas. Você vê mulheres lindas, mas que se vestem de uma forma horrível, hilariante. Por quê? Por causa da religião. Alguém usando da autoridade eclesiástica que tem para determinar algo para a vida de outra pessoa que Deus não
determinou. E aí começa a dizer, se você é mulher de Deus, você tem que se vestir assim e assado. Se você é um homem de Deus, você tem que se vestir assim ou assim. Se você é uma mulher de Deus, você tem que viver dessa forma e dessa maneira. E a questão é, onde é que está na Bíblia? Não, não é a Bíblia, é a igreja, é o pastor, é fulano. Se não está na Bíblia, eu não sou obrigado a cumprir. Eu só estou submisso à palavra de Deus. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Pastor, o que o senhor está exigindo de mim? Está de acordo com a palavra? Tá, então eu vou me submeter. Pastor, o que o senhor está exigindo? Não tem base bíblica. Então o senhor determina isso para a sua mulher e para os seus filhos. Para mim, não. Viva para a sua vida. Mas, meus irmãos, como eu disse, quantas pessoas são escravizadas pela religião? Quantas pessoas? Normas, regras, mandamentos, preceitos humanos, determinações humanas, regras de homens farisaicas que nem eles mesmos cumprem. Pastores que ficam pregando contra o luxo, o fausto, contra a beleza e que ficam oprimindo as mulheres na igreja, mas o paletó dele é de fibra caríssima. As mulheres não podem usar joia, mas ele está com um anelzão de formatura, com um broche de ouro, com caneta de ouro, um sapato de marca, paletó de marca, tudo do bom e do melhor, e oprimindo o povo de Deus, oprimindo a igreja de Deus. E o pior é quando as pessoas estão se submetendo a isso, achando que está fazendo a vontade de Deus. Achando que está fazendo a vontade de Deus. Paulo disse, não se torne escravo de ninguém. Você só tem um Senhor na sua vida, chama-se Jesus Cristo, que deu a vida por você, que comprou você, e mais ninguém. Ninguém pode criar regras, leis, mandamentos para a sua vida. Se ele quiser criar para si, ok. Agora, para o outro, não. Para o outro, não. Eu já falei aqui, alguns anos atrás, tinha uma denominação no nosso país, que tinha um livrinho de regra. E dentre tantas regras bizarras que tinha naquele livrinho lá, tinha lá, na época do óculos espelhado, não pode usar óculos espelhado. Aí citava versículos. As mulheres não podem raspar as pernas, aí os versículos. Não, pastor não pode usar o paletó lascado no meio. Aí estava lá. Regras, regras, regras e regras. Tem igrejas que o pastor não pode subir no púlpito se não tiver de paletó. Eu já fui em uma igreja aqui em Natal e eu estava sem paletó. Estava com uma equipe de pastores, nós íamos apresentar um projeto. E aí nós não tivemos condições de subir no púlpito. Só o que estava de paletó subiu. Foi colocado uma cadeira para a gente assim no estrado dos pés. Porque a gente era como se fosse um leproso. Não podia subir se não fosse de paletó. E eu fiquei pensando, quantos estão ali de paletó que não pagaram nem o paletó, são veacos, adúlteros, desonestos. Quantos estão ali? Regras, regras e regras. Concluindo aqui, meus irmãos, qual é o ponto de Paulo para a gente orar? Deus te chamou, Deus te vocacionou, na condição que Ele lhe chamou. Busque servir a Ele com alegria, com singeleza de coração. Não queira criar, inventar. Não queira fazer moda. Não ache que a sua condição social vai fazer alguma diferença espiritualmente. É irrelevante diante de Deus. Se você é rico, se é pobre, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, se é celibatário, se você é escravo, se você é livre, se você é funcionário público, se você é policial, a sua condição social é irrelevante diante do Senhor. O que o Senhor quer de você é que você reconheça que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele comprou você por um alto preço, que você só deve toda a sua vida a Ele, e que você deve viver de acordo com os mandamentos, não dos homens, mas do Senhor.
Então, qualquer homem, qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer religião que quiser dizer a você que se você fizer assim ou assado, você vai estar agradando a Deus, eles precisam mostrar a base bíblica. Se não tiver base bíblica, meu irmão, não entre nessa canoa furada. Não entre nessa. O Evangelho é uma contracultura. O Evangelho está acima de qualquer cultura. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos liberta de todas as algemas ou escravidão que o homem possa querer nos colocar. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que a gente possa sair daqui pensando nisso. Que você possa sair daqui agradecendo o Senhor pela vocação do Senhor na sua vida, pela condição do Senhor. A condição que você está. Não espere o amanhã para servir a Deus. Você pode servir a Deus agora. Ele te chamou nesta condição. Sirva a Deus nesta condição. Aproveite esse momento, esse chamado, essa vocação de Deus. Está solteiro, meu irmão? Você tem tempo livre. Você tem toda a condição de fazer tantas coisas na obra de Deus. Está casado, meu irmão? Mas você pode servir a Deus mesmo assim. Você pode fazer a obra do Senhor. Não interessa a sua condição. Que o Espírito Santo de Deus aplique a palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé?